Nós vamos começar então a falar do sindicalismo revolucionário no Brasil. Então essa parte final, na verdade eu estou tentando discutir todo aquele acúmulo do século XIX e como ele foi aplicado no Brasil. De certa forma, tem a ver também com o que foi dito na parte da manhã. Na parte da manhã nós vimos que alguns elementos, alguns pontos de pauta debatidos no século XIX, na Associação Internacional dos Trabalhadores, talvez merecessem no Brasil algum tipo de adequação, não é? Bom, e aí nós vamos ver como é que todas aquelas ideias chegaram ao Brasil. E aí nós estamos aí começando, abrindo, né, com o slide de uma manifestação do 1º de maio, no Rio de Janeiro. Essa fotografia, né, ela é dos anos 20, ela, na verdade, ela mostra uma manifestação do 1º de maio no Rio de Janeiro. Se destaca ali no centro da manifestação, da massa, né, massa reunida, uma bandeira negra. Uma bandeira negra. Tá? Essa bandeira, obviamente, ela tem uma história. E, novamente, voltamos à Comuna de Paris. A bandeira negra, no século XIX, ela aparece em dois momentos. O primeiro momento, em 1834, na greve dos tecelãos, em Lyon, na França. A revolta dos canuts, né? Daqueles que produziam seda, eram operários especializados na indústria da seda de Lyon. Essa bandeira aparece à frente de uma grande greve em 32 e uma segunda greve em 34. Greves que foram igualmente punidas por uma grande repressão policial associada às forças do exército. Na Comuna de Paris, a bandeira negra aparece de novo. É a bandeira de luto da classe operária diante dos desmandos, diante de toda a iniquidade do sistema capitalista. Então a bandeira negra, ela aparece nesses dois momentos de forma importante. E uma ideologia acaba adotando essa bandeira negra, que é a ideologia que nós já falamos, que é a ideologia anarquista. E os anarquistas foram muito importantes no Brasil nesse período do sindicalismo revolucionário. Foram importantes como força ideológica, só que eles não determinaram as lutas. Quem determinou a luta, os grupos que determinaram, né, a luta ou as lutas, foram trabalhadores. E os trabalhadores, nesse momento, eles não têm uma filiação ideológica clara. Eles têm aquilo que tinham no século XIX. O que eles tinham no século XIX? Eles tinham necessidades. De fato, os trabalhadores, no início do século XX, nas 3 primeiras décadas do século XX, se organizaram em torno do chamado sindicalismo revolucionário, tá? Muito influenciado, aí sim, por ideias libertárias, mas antes de tudo se organizaram porque efetivamente entenderam que naquele conjunto que formava, né, um método, havia uma chance, havia a hipótese desses trabalhadores conseguirem vencer as limitações materiais do seu tempo. Então é bom que se diga isso, né? O sindicalismo revolucionário, ele aparece como um método através do qual a classe trabalhadora conseguiria ultrapassar os limites materiais impostos por aquele contexto de extrema opressão, com inexistência de leis trabalhistas e que sequer o governo reconhecia que havia uma questão social. Aliás, quando o governo brasileiro admitiu que havia uma questão social no Brasil, ou seja, problemas sociais, isso é um governo pós-escravidão, nós já estamos falando da República, o governo vai admitir que há uma questão social nos anos 20, mas vai dizer que essa questão social é um caso de polícia. Não é? Então, as 3 primeiras décadas, nós vamos assistir os congressos operários
orientados por aquilo que nós chamaríamos de sindicalismo revolucionário. Primeiro Congresso Operário em 1906. Em 1906 nós vamos ter o primeiro Congresso Operário. Participam desse congresso 28 associações operárias, né, de várias partes do Brasil, muitas das quais do Nordeste. Deliberações, aprovação das teses sindicalistas revolucionárias da França. Por que será que o sindicalismo revolucionário brasileiro remete a sua posição final doutrinária à França? Por quê? Pelos motivos que nós enumeramos aqui. Da França vem a proposta sindicalista revolucionária, e nós vamos ver de que forma essa proposta se caracteriza. Então vamos lá. Sindicalismo de resistência, o que seria isso? Sindicalismo de resistência é o sindicalismo que nega a conciliação com o patrão, que nega a subordinação às propostas do Estado. Daí o nome sindicalismo de resistência. É um contraste com a ideia de sindicalismo colaboracionista, o que nós vamos chamar depois de sindicalismo amarelo, que aparece inclusive naquela animação que nós apresentamos pela manhã. É o sindicato, não é, que está próximo aos interesses do patrão e não da classe trabalhadora. Além do sindicalismo, né, de resistência, há a aprovação da chamada neutralidade sindical. O que seria isso, neutralidade sindical? A neutralidade sindical é aquele pressuposto a partir do qual, não é, os sindicatos eles não podem estar atrelados a partidos. De onde é que vem essa discussão, gente? Que o sindicato não pode estar atrelado a partido. Já lá do século XIX, da Associação Internacional dos Trabalhadores. Isso é retomado no Brasil em 1906. Além disso, federalismo. Onde é que nós vimos o federalismo? Onde é que ele aparece? Nós já falamos sobre isso na parte da manhã. Onde é que o federalismo aparece? Lembra da Comuna de Paris? Organização política federalista. As autonomias locais. Aparece também no Brasil em 1906. Tá? Antimilitarismo. Por que o sindicalismo revolucionário ele é antimilitarista? Porque o Brasil, em 1906, ele estava às portas de um conflito com a Argentina. E olha que o futebol não era nem uma grande paixão nacional nessa época. Então, a nossa rivalidade com a Argentina é muito anterior, não é, às disputas do futebol, correto? Então, o Brasil vivia a iminência de um conflito armado com a Argentina. Então, o sindicalismo revolucionário ele vai ser antimilitarista, vai ser pacifista. Por que ele vai ser pacifista? Porque ele adotou o paradigma internacional, da internacional. Uma guerra entre países é, antes de tudo, uma guerra dentro do movimento proletário. Porque os operários serão os primeiros a serem convocados, não é, para envergar o uniforme e defender um hino, uma bandeira, uns contra os outros, quando na verdade a grande questão que se colocava era uma unidade que desprezava fronteiras. Vamos lembrar que parte importante do operariado brasileiro nessa época, o paulista em particular, é um operariado imigrante, que não tem identidade nacional nenhuma com o Brasil, muito menos com a Argentina. E aí a sensibilidade do sindicalismo revolucionário, não é, determina que o sindicato ele deve ser contra o exército permanente. Aliás, essa pauta de combate ao exército permanente já estava lá na Internacional. Isso é retomado em 1906 no Brasil. Além disso, o antinacionalismo. Os operários acreditavam que o nacionalismo dividia, colocava irmãos com identidade semelhante em lados diferentes, pura e simplesmente por terem nascido de um lado ou do outro da fronteira. Então, o sindicalismo revolucionário ele será também o quê?
antinacionalista. Quando a gente fala antinacionalista, a gente pode substituir essa palavra por internacionalista. A minha pátria é o mundo inteiro. A minha lei é a liberdade. Assim diziam os sindicalistas revolucionários nesses tempos. Ação direta. O que seria ação direta? A ação direta é aquela ação que prescinde, que não espera por mecanismos constitucionais ou institucionais para acontecer. Por exemplo, uma greve é uma ação direta. Um boicote é uma ação direta. A sabotagem é uma ação direta. Ou seja, toda e qualquer iniciativa da classe trabalhadora que prescinda, ou seja, que não reivindique mecanismos de legalidade, mecanismos de institucionalidade, tá? Entendida aí toda iniciativa como ação direta. E a greve geral? A greve geral que nós tentamos esse ano, não foi, gente? Qual era o chamado para a greve desse ano? Vamos construir o quê? Gente, qual foi o chamado, não só do Sinasef, mas o chamado geral, não é? Do Fórum dos SPFs. Qual foi o chamado geral? Construção de quê? Da greve geral. Correto? Esse debate sobre a greve geral, ele aparece já em 1906. Mas qual era o objetivo da greve geral em 1906? Era reajuste salarial? Não. Em 1906, como eu disse, os operários, extremamente ambiciosos, ou talvez com muito menos do que nós temos hoje, eles tinham uma inclinação muito mais radicalizada. Eles achavam que uma greve geral, ela simultaneamente seria expropriadora dos meios de produção e também capaz de derrubar o Estado para instituir aquilo que se tentou na Comuna de Paris. Então a greve geral era uma tentativa de derrubada do poder e tomada simultânea dos meios de produção. Tá? Estou colocando aqui uma dimensão adotada pelos trabalhadores nessa época, tá, gente? Tá? Não é, repito, tá? Uma sugestão de nós adotarmos mecanicamente aquilo que se fez em 1906. Tudo bem? Vamos lá. Além disso, o boicote. Por exemplo, a fábrica que não pagava os direitos trabalhistas, os pouquíssimos direitos trabalhistas, o salário, a hora extra, por exemplo, elas sofriam boicote. Os operários não compravam os produtos dessa fábrica. Por exemplo, as fábricas de tecidos que não pagavam as horas extras, os operários se negavam a comprar tecidos daquela procedência. Junto com o boicote tinha a sabotagem. A sabotagem ia mais além. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os padeiros talvez tenham sido os padeiros e os operários e pedreiras talvez tenham sido os maiores sabotadores da história do movimento operário do Brasil, né? Inclusive algumas padarias, aquelas padarias que obrigavam os padeiros a fazerem as jornadas noturnas e não pagavam adicional, algumas padarias foram pelos ares, porque os padeiros se associaram aos operários das pedreiras, e esses operários das pedreiras trabalhavam cotidianamente com a dinamite, né? E os padeiros, né, eram submetidos a horários muito longos, jornadas muito extensas, à noite, e não recebiam adicional. O que acontecia? Algumas padarias no Rio de Janeiro, por exemplo, foram pelos ares. Então, a ideia de que o trabalhador tinha que radicalizar era uma ideia muito presente também nesse momento. Tá? Então, foram essas as deliberações que saíram desse primeiro Congresso Operário Brasileiro. Aí tem uma fotografia desse congresso, aparecem já, né, alguns operários, alguns inclusive negros. Há uma ideia muito errada de que o movimento operário brasileiro,
era um movimento só de brancos imigrantes. Não é verdade. Isso talvez seja verdade apenas para São Paulo. Para o resto do Brasil, isso não é um fato. Basta nós olharmos aí, que aparecem, se vocês olharem, né, com muita tranquilidade, isso nos outros congressos se repete, aparecem alguns negros. Mas existe aí uma ausência no primeiro congresso operário, de fato, de mulheres. Nesse primeiro congresso operário não tem a presença efetiva das mulheres, o que muda a partir do segundo congresso de 1913, então vamos ver depois. Tá? E aí, gente, vem um debate muito interessante. Os anarquistas tiveram um papel importante nesse período, tiveram. Só que a proposta dos anarquistas não era tomar o sindicato. A proposta dos anarquistas era fazer o movimento junto com a classe trabalhadora. E aí eu peguei aqui um trecho escrito por um operário, né, um trabalhador português. Ele escreve no jornal A Terra Livre sobre esse primeiro congresso operário. Eu acho interessante. Por quê? Porque ele vai falar sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ele vai usar o exemplo da Associação Internacional dos Trabalhadores, aquilo que nós debatemos no início, pela manhã, para justificar a tática dos anarquistas de não confundirem o espaço sindical com o espaço ideológico. Né? Quem pode ler para a gente aqui? O Congresso não foi, de certo, uma vitória no anarquismo. Não o devia ser. A Internacional, desfeita por causa das lutas de partido no seu seio, deve ser memorável lição para todos. Se o Congresso tivesse tomado caráter libertário, teria feito obra de partido, não de classe. O nosso fim não é construir duplicadas dos nossos grupos políticos, mas se o Congresso não foi, a vitória do anarquismo foi, porém, indiretamente útil à difusão das nossas ideias. Então, a grande questão é, a primeira internacional, nós não falamos sobre o fim da primeira internacional. Por que ela acabou? Por que aquele movimento generosíssimo que nós vimos, ele acabou depois da Comuna de Paris? Na verdade, a Internacional ela é desfeita oficialmente em 1876. Mas em 1872 ela já estava completamente desarticulada. Por quê? Dentro da Internacional, duas tendências começaram a disputar. Dentro da Internacional. Uma tendência, como eu havia dito, que queria que os operários se organizassem em partido, e uma outra tendência que queria que os operários se organizassem em sindicatos. Essas duas tendências, elas entraram em choque, o que levou à fragmentação e à destruição da grande primeira organização internacional da classe trabalhadora. Nunca mais, depois disso, a classe trabalhadora conseguiu chegar tão perto de uma organização internacional. Mas por que a Internacional se desfez? Ela se desfez porque internamente ela foi dilacerada por tendências políticas. Está claro, gente? Eu acho que isso é um debate também muito atual. O problema de nós termos tendências políticas tentando o quê? Capturar a hegemonia dentro isso, exatamente. Não tem o nosso, nunca tem o nosso, é só o meu, né? Não tem o nosso, é o meu, não o nosso, é o meu. Exatamente isso. E aí enfraquece, porque às vezes você está vendo que é uma coisa que precisava ter ganhador, né? Bastava, por exemplo, que a gente tivesse conhecimento daquilo. Isso. Mas aí você vai ver, né? De vez em quando acontece isso no nosso zap e tal. Aí começa a conversa. E o tal. Aí só para quando tem o vencedor.
Isso. Aí a gente fica ali, sabe? Aí depois de uma conversa dessa, sempre tem alguém de mim retirei do eu sou minha beleza, vai-se embora. Aí vai esvaziando e a gente só vai ficar. É verdade. Só aqueles que têm razão, né? É muita vontade de ter razão, né? Bom, então, gente, esse primeiro Congresso Operário, ele vai criar a Voz do Trabalhador, que é um jornal, circulou no Brasil todo, é um jornal da Confederação Operária Brasileira, COB. O governo responde com uma lei contra os imigrantes, a Lei Adolfo Gorro. Nesse mesmo momento, em 1908, os sindicalistas revolucionários vão combater o tal do sorteio militar. O que é o sorteio militar? O sorteio militar é a conscrição compulsória, ou seja, o que nós temos hoje. O menino aos 18 anos tem que se apresentar às Forças Armadas, não é isso? Para poder servir a pátria. Então estava começando em 1908 e os sindicalistas foram contra. Por que eles foram contra a conscrição compulsória, o alistamento militar? Porque eles eram também contra o próprio militarismo. O militarismo que afastava o trabalhador da fábrica e o levava para a caserna, para o quartel. Por esse mesmo motivo, os sindicalistas eram contra, não é? a tal da conscrição, que na época chamava-se de sorteio militar. Sorteio militar. Bom, organização de muitas greves que vão acontecer nesse período, o combate ao sindicalismo reformista, aquilo que nós vamos chamar depois de trabalhismo, movimento trabalhista. Ele começa antes do Getúlio. A gente está acostumado a pensar, né, que o trabalhismo foi uma criação de Getúlio Vargas. Na verdade, o trabalhismo é anterior a Getúlio. Getúlio dá uma dimensão institucional ao trabalhismo, mas ele não cria o trabalhismo como nós vamos ver. Na verdade, o trabalhismo foi uma imposição, inclusive por conta da Primeira Guerra Mundial. Congresso que acontece em 1912, chamado Congresso Pelego. Por que Pelego? Porque os sindicalistas revolucionários vão denunciar esse congresso, porque ele é presidido, né, pelo deputado Mário da Fonseca, que era filho do Hermes da Fonseca, o presidente da República, um militar. Né? Então, imagina só, né, o filho do presidente chamando um congresso operário. É no mínimo suspeito. E aí os sindicalistas revolucionários vão chamar esse congresso de 1912, né, o deputado Mário da Fonseca, de o Congresso Pelego. Bom, pessoal, então nós vamos ter o segundo Congresso Operário. O segundo Congresso Operário de 13 já participam federações estaduais, federações locais e mais 50 sindicatos. Ou seja, o primeiro congresso tinha 28 sindicatos, 26, 28. No segundo, nós já temos federações e sindicatos, mais de 50 sindicatos do Brasil inteiro. Ou seja, o movimento operário, ele não só se robustece, como ele também se torna mais representativo. E agora a orientação é muito mais, né, por ramo industrial do que propriamente por representação de profissão. Primeiro Congresso Operário, você tem mais representações profissionais. Agora você tem mais a representação dos ramos industriais. Isso quer dizer o seguinte: que o processo de substituição de importações fez com que o parque industrial brasileiro crescesse. Acho que o termo parque industrial talvez seja um termo inadequado para acanhar da indústria nacional, né? Mas que o número de fábricas, né, acabasse por aumentar. Então, ao aumentarem as fábricas, obviamente, nós temos também um crescimento da classe trabalhadora, da classe operária. E aí eles vão combate ao cooperativismo. O que é o cooperativismo nessa época? É uma tentativa da criação de sindicatos dóceis ao governo. É o cooperativismo colaboracionista, não é? Definição do salário mínimo. Pela primeira vez, os sindicalistas revolucionários querem o salário mínimo. Não há diferença. Século XIX eles queriam acabar com o salário. Agora aqui, já estão discutindo o salário mínimo, porque o contexto é outro. Mudou o contexto, não é? Além disso, criação das bolsas de trabalho, como aconteceram lá na Revolução Francesa, organização de escolas,
organização de grupos de teatro. Na verdade, esses trabalhadores queriam criar uma cultura proletária própria, e para isso eles tinham um projeto de escola, para isso eles tinham um projeto de uma cultura que deveria acontecer à margem da cultura institucional do Estado. Se eles queriam, na verdade, era produzir uma espécie de organização paralela àquela construída ou oferecida pelo Estado, que já era muito pouco nessa época, não é? Além disso, atitude proletária diante da guerra, a guerra que se anuncia que vai estourar no ano seguinte, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, ou seja, os operários brasileiros já se negam a participar dessa guerra, e o Brasil acaba mandando uma força expedicionária, minguada, é verdade, mas ainda assim manda uma força expedicionária em 1914, na verdade um pouco depois, 16, crítica ao Estado, à propriedade privada e ao capitalismo, ou seja, nesse congresso há uma crítica direta ao capitalismo. O capitalismo não nos atende, o Estado não nos atende, essa já é uma prática do sindicalismo revolucionário. Rejeição no campo jurídico em favor da ação direta, ou seja, só a ação direta muda a realidade da classe trabalhadora. Se a classe trabalhadora começar a fazer a luta através de ações jurídicas, os ganhos da classe vão se tornar cada vez mais minguados. E a única forma de que esses ganhos sejam significativos, a única forma é através da ação direta, manifestação de rua, as greves, o paradigma da greve geral não é abandonado e, portanto, há esse pressuposto. A propriedade privada é autoridade ou o socialismo anarquista. Há um debate sobre o socialismo anarquista. É uma tentativa, inclusive, de reaproximar sindicato de ideologia, que não sobrevive. Uma tentativa malfadada, ainda bem. Né? E aí vão surgir escolas operárias. Nos interessa particularmente isso, que várias escolas vão ser fundadas por sindicatos. Por que os sindicatos fundam escola? Primeiro, o ensino público como nós o conhecemos hoje não existia. Os colégios ditos públicos nessa época, eles não são gratuitos. Eles obedecem ainda uma outra orientação. As escolas públicas, como nós as entendemos hoje, elas começam, na verdade, como Nilo Peçanha. Mas, ainda assim, elas são em número claramente insuficiente para atender a demanda da classe trabalhadora. Os operários não acreditam, eles não acreditam na possibilidade do Estado, de fato, dar uma educação de qualidade para os filhos da classe operária. O que vocês acham? Vocês acham que essa descrença deles era fundada ou infundada? Fundada, né? Eles seguiam algumas orientações teórico-metodológicas de pensadores, né, como Paul Robin, né, que era francês, Sebastian Faure, francês também, Francisco Ferrer Guardia, que foi fuzilado, né, era um pedagogo espanhol, que foi fuzilado em 1909. Né, a experiência dessa pode ser verificada em várias partes, já a partir de 1895. Há uma tentativa bem sucedida de uma universidade popular em 1904. Ela aconteceu dentro da sede do Sindicato dos Pintores no Rio de Janeiro. Era uma perspectiva de que o operário ele tinha que cursar o curso superior, todavia ele, por não ter recursos e às vezes não ter tempo, porque os cursos superiores eram todos de tempo integral, manhã e tarde, e obviamente o operário não podia frequentar esses cursos. Então os próprios trabalhadores vão criar essa universidade popular, que dava à classe trabalhadora cursos de aprofundamento, cursos noturnos de aprofundamento dentro do Sindicato dos Pintores. Então é uma novidade, é uma tentativa de ilustração da classe trabalhadora pela própria classe trabalhadora. E aí vão ser chamados, inclusive, alguns colaboradores, intelectuais, por exemplo, como Silvio Romero, né? Participou Rocha Pombo, que era historiador, escritor historiador, né? Um cara chamado Fábio Luiz Baiano,
baiano, que era médico, sanitarista e também professor. Então, essa Universidade Popular foi criada a partir de uma demanda desses congressos operários, e não só, mas principalmente da classe trabalhadora. Tá bom? Uma coisa que eu estou sentindo falta aí, você até agora você não falou, na hora do almoço eu conversando com um colega do Recife, é a questão da maçonaria. Porque na Europa ela está muito forte dentro dos movimentos dos trabalhadores. Aliás, era um ponto, né, que até articulava as ideias, né, os filósofos e tal e tal. No Brasil, ela... Olha só, sobre a maçonaria, vou falar bem rapidamente, o que acontece? A maçonaria ela tem vários ramos, né? Não sei se tem algum maçom aqui, eu não sou maçom, então, obviamente que eu estou falando, né, sem conhecimento de causa interna. Mas, por exemplo, a maçonaria, a franco-maçonaria, participou da Comuna de Paris. Tá? Então, os maçons participaram da Comuna de Paris. No caso brasileiro, após o século XIX, todo mundo sabe que Dom Pedro I foi maçom, Dom Pedro II foi maçom. Aliás, Dom Pedro I, ele foi batizado, chegou a grão-mestre no mesmo dia. Né? Ele chegou de manhã, foi batizado na maçonaria e, quando saiu da loja maçônica, né, do Grande Oriente, já saiu como grão-mestre. Né? Um negócio que exigiria muito tempo, mas é óbvio, era o imperador e não poderia sair com um grau menor do que o de grão-mestre. Não tem tempo para perder com isso, né? Com essas formalidades. Né? Então, no caso do Brasil, a maçonaria ela não se envolve, não tem registro da maçonaria diretamente envolvida com a organização dos trabalhadores. O que tem é o movimento positivista. Curiosamente, a chamada Igreja Positivista, que vem da Europa, né, a partir de Augusto Comte. A Igreja Positivista ela tem um papel que não é fundamental, central, mas é um papel de apoio, curiosamente, ao movimento operário. Inclusive, alguns positivistas muito importantes, muito influentes na época, chegaram a escrever nos jornais operários. Agora, a maçonaria mesmo, a gente não tem registro dela estar participando da construção desse movimento. Você tem, por exemplo, maçons que individualmente se envolvem em alguma coisa de formação, dão algum tipo de aula na Universidade Popular. Elísio de Carvalho parece que era maçom, também deu aulas na Universidade Popular, mas não há o empenho da maçonaria em construir nada consistente junto com os trabalhadores. A maçonaria brasileira está ligada à escola inglesa. Isso, rito escocês antigo, que é a mais conservadora. A francesa e a italiana inclusive é carbonária, né? A maçonaria o Garibaldi era maçom, né? E era daquele rito carbonário, o rito revolucionário, digamos, como também foi a franco-maçonaria. A orientação que vem mais do norte, da Inglaterra, rito escocês antigo, a maçonaria inglesa como um todo, ela tende a ser mais conservadora. A anglo-saxônica tende a ser mais conservadora. Bom, dito isso, vão aparecer fundação de escolas propostas pelos congressos. A escola Germinal no Ceará, nós temos aí em 1906 uma escola no Ceará, chamada Escola Germinal, organizada pela classe trabalhadora do Ceará, né? E o fuzilamento do Francisco Ferro e Guarda em 1909, que causou uma grande comoção, não só no Brasil, como em várias partes. Várias greves gerais que vão acontecer, aqui uma foto da greve geral 17, em Porto Alegre. Terceiro Congresso Operário, de 1920, já um Congresso Operário bem mais robusto, já aparecem 64 sindicatos. O primeiro foram 26, 28. O segundo, mais de 50 além das federações. Agora, são 64 sindicatos em 1920. Isso porque o Brasil já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial. O processo de substituição de importações fez com que, repito, o número de indústria houvesse crescido também. Isso tudo ajuda muito à ampliação da ideia do sindicato. Necessidade da organização no campo. Há uma pauta específica para a organização do campo.
né, muito antes das ligas camponesas, estamos falando de 1920. Né? O pessoal aqui de Pernambuco tem uma história belíssima das ligas camponesas, né? Aqui já está falando alguma coisa antes disso. Já em 1920, a preocupação com a organização do campo. Estimular as iniciativas educacionais, as escolas operárias, manutenção da bandeira das 8 horas, inclusive no campo, e acho que até hoje isso ainda não foi conseguido, né? Não foi de fato consolidado. Luta contra a expulsão dos estrangeiros, campanha contra a carestia da vida. O que seria isso, carestia de vida, ou da vida? A inflação. É o nome que se dava antigamente à inflação, carestia, né? A carestia. Organização por ramo industrial, reforço do federalismo, a ideia da autonomia está muito presente, e combate ao cooperativismo. Aí tem a orientação da finalidade do sindicato. Aí eu acho importante colocar isso, né? Como é que eles veem a ideia da consciência? Da consciência surge a revolta, não é isso? Nasce o desejo de ação. Do desejo de ação nasce o emprego da força. Do emprego da força nasce a necessidade de organização. E o sindicato é a materialização dessa necessidade. A organização, unindo forças dispersas, aumenta a força de cada um, aumentando, portanto, a força de todos. Então, isso já está presente no Congresso de 1920. Ficam firmados os princípios e as finalidades fundamentais da organização operária. Revolta contra a injustiça. Luta contra o regime de desigualdade entre os homens. Ação pela justiça, luta por um regime de igualdade entre os homens, ou seja, reforça a ideia da igualdade. Em síntese, a organização operária, constituída sob o princípio de justiça, tem por fim estabelecer uma sociedade que todo produto de trabalho útil de todos seja de fato propriedade de todos os trabalhadores, ou seja, reafirma a pauta coletivista, reafirma a ideia da propriedade coletiva, já defendida nos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, é uma tentativa de reafirmar todo aquele projeto que nós vimos acontecendo ao longo daqueles anos do século XIX. Gente, anos 20, nós vamos assistir a um avanço, uma segunda onda do chamado cooperativismo. É nos anos 20 que tem a ascensão da CSCB, que é a Confederação Sindical Cooperativista Brasileira, divergência entre os anarquistas e comunistas. Essa divergência entre anarquistas e comunistas, é bom que se lembre, o Partido Comunista foi fundado em 1922, não é? Essa divergência, ela vai enfraquecer o sindicalismo revolucionário, a disputa ideológica acaba enfraquecendo o sindicalismo, não preciso explicar os motivos, não é? Acho que todos já sabem. O governo aproveita essa disputa e vai criar o quê? Conselho Nacional do Trabalho. 1923, nós estamos em pleno governo Arthur Bernardes. O governo Arthur Bernardes foi um governo que praticamente ao longo, né, dos 4 anos, governou 3 anos e meio sob estado de sítio. Alguns disseram, né, caracterizaram o governo Bernardes como um governo ditatorial, porque ele suspendeu as liberdades formais, as liberdades políticas formais, criou uma lei da imprensa com censura prévia à imprensa, e como eu disse, ficou mais de 3 anos, 3 anos e meio, né, governando sob estado de sítio. É o contexto das revoltas tenentistas, é o ciclo das revoltas tenentistas, que começam em 22 e terminam em 24, 25, com uma segunda tentativa de intentona em São Paulo em 24. Mas esse contexto é um contexto de extrema repressão sobre os sindicalistas revolucionários, sobre o chamado sindicalismo de resistência. O sindicalismo de resistência, ele vai sofrer pesada repressão, ao mesmo tempo que o governo faz o quê, gente? Cria o Conselho Nacional do Trabalho. O que é o Conselho Nacional do Trabalho? É o embrião do futuro Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Está claro isso? Ao mesmo tempo que a repressão ela aumenta sobre o sindicalismo revolucionário, na mesma medida
o governo cria o embrião que será o Ministério, né, do Trabalho, Indústria e Comércio. Olha só, Getúlio vai criar um ministério que não é só do trabalho, é trabalho, indústria e comércio. É claramente uma tentativa de quê? Compatibilizar o incompatibilizável, que são as relações entre capital e trabalho. Correto? É o extremo do peleguismo, é o suprassumo do peleguismo, é o paroxismo do peleguismo, e por aí vai, não é? Vejam bem, então, o Bernardes, como eu disse, ele durante de 22 a 26, que é o período do seu governo, ele vai, né, com mão de ferro reprimir, os jornais operários são empastelados, as organizações sindicais mais combativas são perseguidas e fechadas, muitos líderes operários são deportados para o extremo norte do país, lá para um lugar chamado Cleveland, alguns dos quais acabam, né, sucumbindo às endemias rurais, a malária, a disenteria bacilar e outras muitas moléstias da área fronteiriça com a Guiana Francesa, né, bom que se diga isso. E a Revolução de 30 vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 26 de novembro. Gente, a partir da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o sindicalismo revolucionário ele vai sofrer um duro golpe. Qual é o duro golpe que o sindicalismo revolucionário vai sofrer que ele não tenha sofrido antes? Antes, os sindicalistas eram perseguidos, encarcerados, processados e, às vezes, pura e simplesmente eliminados. Agora, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, os sindicatos só serão reconhecidos se adotarem a chamada Carta Sindical, que, aliás, existe até hoje. E quem confere ao sindicato a Carta Sindical? O governo, o Estado. E o Estado agora, ele se torna o interlocutor oficial e mediador das negociações entre capital e trabalho. Por que eu disse que esse momento, ele é um golpe duríssimo no sindicalismo revolucionário? Porque nesse momento, o sindicalismo revolucionário, que se pautava por um combate ao Estado, por um combate direto aos patrões, não é? E aos governos, agora para esse sindicato ter sua representatividade reconhecida, ele tem que buscar no governo o seu maior algoz, ele tem que buscar no governo esse reconhecimento. E toda a tática de ação direta, de boicote, de sabotagem, de greve geral, toda essa tática fica o quê? Comprometida. Porque essa tática, ela valia para uma circunstância de sindicalismo livre, onde o sindicato não só não recebia imposto sindical, como também ele só existia se os sindicatos conseguissem, de fato, sensibilizar os membros das suas bases para contribuir para que o sindicato, de fato, materialmente, pudesse existir. A relação com o Partido dos Trabalhadores se tornou menos didática, né? E aí, obviamente, que isso dificulta a gente estabelecer a fronteira entre os campos, né? Onde estamos nós e onde estão eles. E quando isso não está claro, há a chamada promiscuidade, né? Que já foi falado hoje mais cedo. A promiscuidade entre um campo que reivindica e aquele que recebe a demanda e se mostra insensível a ela. É isso? Ou por alegada incapacidade, ou porque não tem nenhuma inclinação para resolver de fato os problemas da classe trabalhadora, que eu acho que é esse o caso, é a segunda opção, não é? E aí, aproveitando a contribuição, a criação do Ministério em 30 vai criar também a lei sindical, a chamada Carta Sindical, que é em 31. Os sindicatos saem da esfera privada para a esfera pública, ou seja, deixa de ser uma entidade de direito privado para ser entidade de direito público. Mas quem que reconhece essa condição de ente público do sindicato? O Estado.
Porque o ente público é o ente estatal. E o sindicato que antes fazia de tudo para se diferenciar do Estado e do governo, agora é parte disso. Se confunde. Olha a promiscuidade aí. E aí, gente, todas aquelas greves, a de 17, a de 19, essas greves não vão ter mais a mesma contundência, porque eram greves feitas contra o Estado, simultaneamente contra o Estado, contra o governo e contra os patrões. Agora não. Agora as greves são feitas e arbitradas por um júri do Estado, por um poder do Estado. Vão aparecer os chamados juízes classistas. Já ouviram falar nessa famigerada figura? Que dizem que nós somos legais ou ilegais. Exatamente, que não são juízes de carreira, que são nomeados e têm salários altíssimos e que são pensados, ou melhor, cooptados dentro da própria classe trabalhadora. E aí vai acontecer um outro fenômeno importante, é que prevalece nesse primeiro momento a tese da unicidade sindical, ou seja, um único sindicato, do ponto de vista regional, representando uma determinada categoria. Antes não era assim. Você poderia ter mais de um sindicato e a combatividade da diferença é que determinava a quantidade de filiações. Então você tinha no mesmo ramo industrial mais de um sindicato, mas é óbvio que só aqueles sindicatos que se mostravam mais aptos à luta é que ganhavam a preferência dos trabalhadores. Agora não. Agora a postulação da unicidade sindical. Em 34, a Constituição de 34, ela volta à pluralidade sindical, né? Volta a ser plural, você pode ter mais de uma representação por região. Só que em 37, ou seja, com o golpe do Estado Novo, o Estado Novo volta a defender a tal da unicidade sindical. E é curioso que partidos como o Partido Comunista vão defender a mesma tese da unicidade sindical, a mesma tese defendida pelo Estado corporativo. Né? É curioso, né? Entendendo que é necessário que apenas um sindicato represente o ramo industrial ou uma determinada categoria do ponto de vista regional. Isso é curioso, né? É a mesma postulação, porque, na verdade, o Partido Comunista tinha em comum com o pensamento vaguista a ênfase do papel do Estado. Então, nesse sentido, havia uma espécie de consonância cognitiva e política. Né? Eles achavam que a centralidade estava no Estado. Então, vamos pleitear, vamos postular a tal da unicidade sindical. E aí tem, claro, fato, né, da CLT em 43, unicidade permanecerá nas Constituições de 46, de 67, de 69 e também na Constituição de 88, que está em vigor até hoje. Né? Mas você sabe por que isso? Período 1964-1979. 1964. A ditadura militar intervém em mais de 200 sindicatos. As lideranças são presas, caçadas ou mortas. O comando GT é extinto. Nesse período, o movimento se desenvolve quase na clandestinidade e começam a se organizar as oposições sindicais nas empresas. Alguns militantes sindicais combativos passam a disputar a diretoria dos sindicatos. Maio de 79, 16 mil operários param a Scania em São Bernardo do Campo, região da Grande São Paulo, desencadeando o número de greves inédito na história. Em 1979, o movimento atinge seu clímax. O novo sindicalismo. O novo sindicalismo dos anos 80 caracterizou-se por uma nova prática sindical, de organização pela base, da construção da intervenção operária nos locais de trabalho, considerada uma das mais principais debilidades do sindicalismo brasileiro. Então, o que acontece? Durante o regime militar, intervenção nos sindicatos, quem era de luta começa a criar o que nós chamamos de comissões de base, que vão atuar nos locais de trabalho. Então, durante todos os 20 anos, 20 e poucos anos da ditadura, a combatividade, ela tinha um local
Exatamente, tinha um local, e esse local era o espaço de trabalho, o chão da fábrica. Se podia juntar um grupinho de mais. Exatamente, então você fazia aqueles pequenos grupos quase clandestinos, em alguns casos de fato clandestinos, correto? Quando o novo sindicalismo dos anos 80, ele surge, 83 com a CUT, por exemplo, a partir das greves, né, as greves lá do ABC, 81 a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, né, que vai acontecer e vai ser muito importante, a fundação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, no 28 de agosto de 83. Esses movimentos são fundamentais, mas eles não surgiram da noite para o dia. Na verdade, todas aquelas comissões de base que funcionavam na clandestinidade ou na semi-clandestinidade foram importantes para fundar a CUT 83. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante. A CUT, quando ela foi fundada em 83, ela não filiou apenas sindicatos. Ela não filiou apenas sindicatos. Tá? Ela filiou também as comissões de base. Por que a CUT filiou no seu início comissões de base, que nem sindicatos eram? Por quê? Porque a CUT, nesse início, ela sabia que as comissões de base, elas tinham sido, durante todo o período da ditadura, a única forma possível de oposição à burocracia pelega. Então, qual foi a alternativa da CUT? Vamos filiar as comissões de base, porque se elas não são direções sindicais, por um lado, por outro lado, elas são o único movimento minimamente organizado que existiu durante a ditadura e que lutou contra as direções articuladas e dóceis ao governo. Então, a CUT filiou comissões de base. Só colocar aqui, então, por exemplo, aqui está aparecendo ali, na verdade, nós tivemos uma série de greves, um número importante de greves nesse período, aqui na redemocratização também, né? Um crescimento importante de greves, que vai até 1989, mas eu vou voltar aqui um pouquinho, que tem um negócio importante aqui. E esse crescimento de greves de 83 a 89 é um crescimento onde também tem um crescimento da participação da classe trabalhadora na vida social e política brasileira. E é uma participação que não é feita de forma clandestina, é com presença na rua. A partir de 88, aí é que é a grande virada no sentido negativo desse termo, da virada, né? Em 88, o terceiro CONCUT, né? O terceiro congresso da CUT, acontece, na verdade, um movimento organizado por parte de uma das correntes dentro da CUT, uma corrente chamada articulação. A articulação dentro da CUT, a articulação ganha o congresso da CUT e derrota o projeto chamado genericamente de CUT pela base. Então, em 88, a CUT, posso dizer com muita tranquilidade, e os fatos, não é, contemporâneos reforçam isso, a CUT 88, ela passou a ser um aparelho do Partido dos Trabalhadores e pior, da corrente mais à direita do Partido dos Trabalhadores, a articulação, os intelectuais. Zé Dirceu, não é? Quem mais? Mercadante, o próprio Lula. Nós tínhamos os dielitos, os professores Professores economistas, né? Pois é. Muitos, né? Muitos. Então, esse grupo, ele vai sair vitorioso do terceiro CONCUT. Humberto Costa. Exatamente. Paulo Rubens. E outros, né? Então, esse terceiro CONCUT, ele marca, então, na minha avaliação, ele marca a vitória da burocracia partidária sobre os interesses da classe trabalhadora. Porque o período de 83, da fundação até 88,
a ida da classe trabalhadora para as ruas se deveu em grande medida àqueles organismos que foram reprimidos, que tinham também suas demandas reprimidas ao longo de 20 anos de ditadura e que foram para as ruas e, de fato, seguraram os estandartes da Central Única dos Trabalhadores. A partir de 88, a CUT ela começa um processo de burocratização que não terminou nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, é uma central chapa branca. A gente sabe disso. É uma central chapa branca. E essa lógica, ela já está sendo alinhavada em 88. Para vocês terem uma ideia, em 1994, a CUT ela vai se filiar à tal da CIOLS. A CIOL é uma confederação cuja sede é Estados Unidos. Então, em 94, a CUT se filia a uma central que tem afinidades com o projeto sociopolítico, né, do Grande Irmão do Norte. Ou seja, em 94, já há por parte da articulação em particular e da CUT em geral, já há ali um projeto de poder muito claro. A construção da candidatura vitoriosa de 2002, ela começa em 88, se reforça em 94. Vamos lembrar que houve a derrota de Lula em 89, o projeto não estava consolidado, foi necessário que a CUT se vinculasse a uma central norte-americana para mostrar ao grande capital que, afinal, o PT e a CUT poderiam ser gestores de todo um projeto de poder que ligaria, né, América do Norte, Central e do Sul. Não é por acaso que o Lula e depois a Dilma nunca ficaram muito confortáveis naquela tentativa de construção de uma liga a partir do paradigma bolivariano, porque isso destoava do projeto de 94. O chavismo destoa disso. Não estou defendendo o chavismo, não. Tá? Mas, obviamente, que o projeto de poder de 88 do terceiro concurso, de 94 com a filiação à CIOL e com a vitória de Lula em 2002, é um projeto, muito feliz a sua observação, é um projeto de poder. Não é um projeto de sociedade, porque um projeto de sociedade tem que levar em consideração os mecanismos democráticos construídos coletivamente pela classe trabalhadora. E a primeira coisa que a articulação que chegou ao poder em 2002 fez, em 89, foi derrotar a CUT pela base. E não há construção democrática possível em organização operária que não passe pelo empoderamento das bases, que não passe pela organização das bases. Não há projeto, de construção de sociedade que não passe por aí, porque a articulação com as bases, essa articulação é a única capaz de oxigenar permanentemente a direção sindical para não virar uma burocracia. Ou seja, a articulação com a base é um antídoto à burocracia. É claro que não é só isso, é a relação com o movimento estudantil, é a relação com os movimentos populares, movimento social, nossa relação lá no Rio, por exemplo, com os movimentos de favela. Não é só isso não, mas sem isso fica muito mais difícil. Como nós criamos aí, o jornalzinho está circulando, nós completamos agora 1 ano dos núcleos de base, lá no Colégio Pedro II, núcleos de base que nos fizeram ter atitudes muito mais consequentes do que teríamos se esses núcleos de base não estivessem funcionando. 1 ano de uma participação fundamental de 50 delegadas e delegados de base. Ou seja, se nós não lançamos os alicerces para que a democracia de base ela se efetive de fato, e não apenas na retórica, nós não vamos construir um sindicato democrático. Nós não só não vamos construir um sindicato democrático, como nós vamos ficar apenas no plano da retórica.
E o plano da retórica não nos salva da burocratização. E é contra isso que nós temos. Nosso maior inimigo interno do sindicato é a burocratização. É o alinhamento em relação ao sentimento da nossa base. A direção não pode estar alheia ao sentimento da base. Não pode entender o sentimento da base como um sentimento recuado ou inapropriado, porque esse é o sentimento que nós temos que representar, a despeito das nossas preferências pessoais. Quantas e quantas vezes isso aconteceu no Colégio Pedro II, o professor Dória está aqui, né, e pode subscrever aqui, espero, né, o que eu vou dizer, nós perdíamos na base, porque defendemos a greve, perdíamos lá na Assembleia de Base, íamos para o Sinasef, acompanhando a base, votávamos contra a base, perdíamos o Sinasef, e voltávamos com a posição do Sinasef, perdemos 4 vezes. Perdemos, e essas 4 derrotas que nós sofremos na base, deu a nós, por exemplo, nesse último período, né, a votação de 60%, e hoje somos majoritários na renovação da direção do sindicato. Ou seja, graças a 4 derrotas que nós sofremos frente à nossa base, é que nós tivemos a credibilidade para continuarmos a ser a corrente majoritária do Sindicop, do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II. Então foram derrotas, a meu ver, pedagógicas. Valeu a pena ser derrotado. Então a direção do sindicato não tem que ter medo de ser derrotado pela base. Ser derrotado pela base pode ser até um privilégio. Pode ser um privilégio. Nós temos que aprofundar isso, essa discussão. Obviamente, ela não se esgota nessas poucas reflexões que fizemos aqui, tá? E eu já estou mais ou menos me despedindo, agradecendo penhoradamente a atenção de vocês, tá? O carinho como me receberam, o almoço de hoje, né? As conversas, o sotaque sonoro de vocês, que somos ouvidos como, né, um grande presente, né? Eu acho, sempre digo, eu acho que eu me sinto entre irmãos e companheiros todas as vezes que eu estou em espaços sindicais como esse, onde nós falamos de igual para igual, não é? E essa forma de falar igual para igual, eu acho que é o grande espírito que nós temos que preservar, é o espírito da formação sindical de base. Esse de base aí não é só um adjetivo para conferir prestígio ao projeto de um grupo, não. Esse de base aí é para, de fato, funcionar como uma metodologia, né? A metodologia de base, repito, é a única capaz de transformar, né, os nossos sonhos em realidade. Para além disso, gente, é pura retórica, é pura articulação. Tá? Então, repito, obrigado a vocês todos, a vocês todas, por terem nos ouvido, terem nos permitido compartilhar com vocês algumas impressões. E eu gostaria, eu acho que todos vocês vão concordar comigo, que não fosse eu a fechar o curso, mas sim o professor Dória. Professor Dória, por favor, fechar aqui então a nossa breve apresentação, porque se não fosse o professor Dória, grande defensor, né, desse tipo de curso de formação, nós sequer estaríamos aqui.